Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e já tem tempo que eu não venho também. A última 218 eu tenho mais de uma semana aqui que eu fiz a última live. Bom, mas a gente, só passando aqui para vocês para comunicar algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas que estão acontecendo e ao mesmo tempo também desejar-lhes aí um final de semana sensacional, ótimo, porque é o que a gente espera. Para mim vai ser uma semana com bastante correria. Eu cheguei do posto de saúde agora, porque é uma semana para mim de várias consultas médicas, né? Eu tenho uma idade a qual faz com que essas coisas tenham que estar sempre sendo vistas, né? Então eu tenho neuro amanhã, tenho esteira depois de amanhã, depois no outro dia ainda vou ter nefro, e então são várias coisinhas aí e vai atripulando a vida da gente, né? Bem, mas para todos os efeitos a gente não parou o nosso trabalho e a gente tem tentado passar alguma informação diariamente para vocês e com um joguinho, alguma coisa, né? Já é praxe da gente, vocês já sabem, né? Que a gente sempre está passando alguma coisa que faça com que o raciocínio, né, fique mais ágil, né? Se não ajuda vocês, a minha ajuda, mas eu tenho certeza que isso aí é bom para todos, né? Bem, gente, mas eu tenho um adendo que eu tive percebendo que eu sou ligado a vários grupos. Quando eu faço uma publicação aqui, eu lanço isso aí em vários grupos, são mais de 100. Eu tenho percebido que tem alguns administradores que não aceitam, todos têm seu direito. Mas só para reafirmar para esse pessoal é que a gente tenta ser o mais abrangente possível, porque os grupos não são de mesma característica, você tem grupos técnicos, mas de áreas diferenciadas, né? Atividades diferenciadas. A gente tem pessoal que é estudante, a gente tem acompanhantes de uma forma geral, né, conosco. Então a gente fez na verdade, a gente fez uma miscelânea de assuntos os quais são interessantes, né? Então, a minha experiência técnica faz com que eu possa lhes passar principalmente mecânica, tubulação, instrumentação, elétrica, né? Também faço divulgações de assuntos técnicos que eu recebo aqui, tem muita coisa interessante da área de incêndio, da área de informática, da área hospitalar, da área química, da área de biotecnia. Olha, biologia, são vários assuntos. Então, quando a gente vê aqui que é um assunto legal que a gente pode repassar, mas qual é o propósito disso? Primeiro, deixar todo mundo com uma certa satisfação. E segundo, abrir o leque, porque nós temos que ter um leque aberto. E eu imagino que certos grupos onde tem seus administradores, eu acho que esse pessoal quer muito. Não, esse assunto não é de construção civil, eu não quero. Mas você não tem só construção civil para desenvolver, para falar, para comprar, vender o seu peixe para alguém. Você não tem só isso. Você não vai chegar lá, eu sou arquiteto, só quero falar de arquitetura. Sabe? Não é assim. Você tem que ser diversificado, sabe? E nós, como profissionais, também temos que ter essa diversificação. Se você sentar numa mesa de negociação, vai ter várias coisas. A maioria vai falar sobre um determinado assunto que é a pauta da reunião.
Mas você pode ter certeza que ali entram várias outras situações. Eu vou dar um exemplo para vocês. No primeiro período que eu trabalhei numa empresa de avião, a Embraer, existia uma reunião lá, o CCB. Então, o CCB, e lá, quando você trabalha com um projeto, quem está lá sabe disso, você tem o pessoal da estrutura, que só mexe em dobrar lata e fazer usinado, né? Você tem o pessoal de traçagem, que só faz superfícies, tudo que é superfície, tudo que é casca do avião, tá lá com eles, né? Tô assim, jogando bem na nata, tá? O assunto bem na nata. O pessoal de motor, né? O pessoal de GSE, o pessoal de interiores, tem vários setores, várias atividades dentro daquele produto, né? Então, quando você vai gerar uma ordem de engenharia para desenvolver um determinado trabalho, você reúne todo esse pessoal numa pauta, numa mesa, para conversar sobre isso, né? Para saber se algum desses setores podem estar envolvidos, para poder fazer parte daquela ordem de engenharia. Afinal de contas, você está levantando a quantidade de horas necessárias para fechar aquele trabalho, iniciar e fechar, você fazer o seu planejamento. Então, o Rosa que eu diga, é um grande amigo que hoje está mexendo aí com energia solar, né? Mas eu lembro dele como coordenador lá, mas conheci vários outros. O Rosa é o que me veio assim na memória imediatamente. Então a diversificação é muito grande para você saber que setor que está envolvido, né? Às vezes fala, mas o meu é construção civil, o meu é infraestrutura, não tem nada a ver. Como que não? Você vai ter que gerar um GSE para que, vamos dizer que você está fazendo um sistema de comunicação do avião. Se você for fazer o sistema de comunicação do avião, ele vai ter um GSE, que é um equipamento de apoio, para testar o sistema de comunicação, ou de navegação, por exemplo. Só que para você testar um sistema de comunicação, ou testar um sistema de navegação, você precisa de energizar o avião, né? Você tem que consumir, fazer com que o avião tenha energia, né? Sistema de energia lá, senão você vai ligar as baterias dele e vai acabar rapidinho, são 30 minutos. Então o que você faz? Você vai buscar, né, fazer esse GSE, esse equipamento que vai substituir tudo aquilo que você busca lá no painel do cockpit do avião. Você vai fazer num painel fora do avião, acoplado aos sistemas aviônicos. Mas você vai energizar isso de onde? Já que você não vai querer ligar o avião, uma tomada no hangar, onde você está testando, na roda de ventos, dos ventos, etc. E isso já é da infraestrutura. Então, essa ordem de engenharia vai ter que constar essa atividade. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto alguns administradores, cancelei isso daqui, tudo bem, você tem todo o direito de repassar para o seu grupo aquilo que você acha que é interessante. Mas, gente, tem que analisar muito bem isso aí. Se você mexe com uma determinada atividade, você nunca só mexe com ela. Tem vários outros assuntos que são interessantes. Desde uma literatura, de uma situação de verbal, para você gerar um relatório, né, fazer uma redação de alguma coisa, até o detalhe mais significativo daquela sua atividade. Então, é muito importante, tá? É por isso que
eu vou estar iniciando a semana citando isso, para que algumas pessoas que se acham privilegiadas pensem um pouco que pode até melhorar, tá? Estou falando, quem está me falando isso é uma pessoa que já tem 66 anos, tem mais de 50 trabalhados, não só aqui no Brasil, em várias empresas, como lá fora também. Eu não preciso estar aqui para dizer se você está certo ou se está errado. Eu estou querendo colaborar, ajudar. Se você não quer, você está prejudicando a si próprio e aos seus amigos. E talvez muitos dos colegas de grupo de você, seus, necessitem de um pouco mais de apoio. E a gente sabe muito bem que o profissionalismo hoje, você precisa juntar 10 para ter um. Todo mundo sabe disso. Pelos níveis de formação que se tem hoje em dia, que são poucos que são muito bons. Então, eu estou falando isso de cadeira, não estou falando isso da boca para fora, tá? Estou aqui para ajudar. Por exemplo, agora, de hoje. E além de tudo isso, temos também os administradores do Facebook, que são simplesmente horríveis, tá? Então eles têm assuntos que eles põem lá que é de cunho, que não é importante, que não deve estar, porque não está de acordo com os... Só que tem uma que não está de acordo com as normas e observações dele. Tem grupo que eu tenho, que eu sou ligado aqui com o portal da OP, tem grupo que pornografia extremamente explícita, direto. Ninguém fala nada. Eu não vejo bloquear isso. Agora, um ensino ou então uma situação de você fazer uma análise melhor de uma situação econômica, de uma situação de escolha, de governança, etc., eles bloqueiam. Então você vê que 2 pesos, 2 medidas, infelizmente a gente está convivendo com isso em todos os lugares, né? A gente sabe que a mídia informativa trabalha para eles, para os patrões deles, né? Não trabalha para você, para mim, para o Zé, para o Mané, tá? Eles trabalham para os, né? Então, gente, a gente tenta repassar aqui uma informação. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, ó. A penúltima publicação, essa aqui, ó. Bom dia de hoje, ó. Eu já fui bloqueado nisso aqui, tá? Tanto é que eu falei assim, vou fazer um experimento, eu só vou mandar. Eu tenho 4 grupos de Facebook e desses 4 eu tenho vários grupos agregados, por isso passam de 100. E eu falei, eu vou experimentar só colocar aqui um cabeçalho de cada grupo para ver realmente quem é que abre essa página, tá? E são poucas pessoas, gente. E depende também muito do assunto. Então, vocês sabem que eu sempre ponho um desafio matemático, de observação, um teste de visão, um teste de psicológico, psicotécnico, tudo da jeito. Sempre tem alguma coisa para você pensar, né? E depois a gente põe uma informação que é interessante. Aqui, por exemplo, aqui colocamos aqui de válvulas direcionais, né? Aqui a gente colocou alguma coisa sobre aquecimento solar, né? E um bom dia, claro, bom dia para todos, né? Mas aqui sempre eu estou colocando essa observação, olha lá, para que as pessoas leiam, né? O conteúdo faz toda a diferença. Claro, você tem que ler, né? Aqui eu já estou entrando na parte 3 da Revolução Francesa. Já fiz a Revolução Francesa 1, Revolução Francesa 2. Não estou incentivando que façam revolução, não, mas que conheçam, saber o porquê que aconteceu isso. Vocês vão ver que o mundo gira, gente, é uma roda. O que aconteceu há 200, 300 anos atrás está começando de novo, e assim vai. Em tudo, é a vida, tá? Então tem vários assuntos aqui que eu acho interessante, tem muita gente que não sabe disso, né?
tem um punhado desses administradores de grupo que você fala, tem cara que eu acho que mal sabe onde é a França. Desculpem aí se lhe serviu, né? Então, eu coloquei, não é utopia. Olha lá, você gostaria, né? A gente colocando aqui, não é utopia, apenas escolher bem. Você gostaria, né, que voltássemos a ter um poder de compra bom? Pudéssemos viajar, né? Ter os combustíveis, a luz, a água mais baratos e ainda conseguir fazer, né, um crédito, né, um crediário, né, estudar gratuitamente, né, ou conseguir, né, um crédito para o curso que você escolher, né, ter médicos a todo tempo nos postos de saúde e um policiamento, né, satisfatório, que a gente conseguisse ter uma vida digna, sem ser assaltado, sem ser roubado, uma condição melhor de vida, né, pelo menos se não acabasse 100%, que é utopia, né, por isso que eu chamo de utopia, mas que pelo menos diminua bastante. Olha, isso daí, ao meu ver, é um pensamento. Não estou incentivando ninguém a nada. A única coisa que vai escolher bem. Então você já sabe o que você vai escolher para você, se você se tem como ideia ter essas coisas. Talvez mais, talvez seja muito. Não sei, isso vai depender de cada um. Mas a pergunta principal, apenas escolha bem, a colocação principal, né? Então, gente, isso aqui não tem cunho tô falando da esquerda, da direita ou do meio, não tem, é você que escolhe, sabe? A gente só tá abrindo os olhos, porque tem gente que não abre os olhos, né, administradores? Bom, aqui um segundo, né? Inclusive já querendo citar sobre todo esse assunto que eu estou falando para vocês. Ó, tem quem goste, né? Quem gosta de joguinhos, né, de fotos, né, de se autodesenvolver, né, de ditados, né, de aprender, de explicar, de tudo. Até eu não coloquei aqui, mas tem os idiotas também. Mas muitos querem, né, frisar que não são cognitivos. Para quem não sabe o que é cognitivo, é alguma coisa conhecida. Há muitos não têm conhecimento, né? E nem querem que o pessoal do seu grupo o tenham, ou sejam, né, nesse caso. Então, gente, tá aí, né? Aqui é uma continha muito legalzinha de matemática. 1 mais 1, quanto que é? 2, mas o que dá 2 aqui? Não é isso? Então, legal. Se você não sabe, o que você vai fazer num exercício desse aqui? Você vai perguntar, você vai pesquisar, quem sabe você vai relembrar de uma coisa de, puxa vida, como que era isso mesmo? Então, essa é a ideia, gente. Não é, o que eu vou fazer com isso? Isso eu não uso lá no laboratório. É por aí, gente. Aprender a pesquisar é importante, tá? Bom, gente, tem muita coisa para conversar, mas o principal foco era este. Essa foto aqui é muito legal, né? Aqui, eu e minha esposa. Né? Uma semana antes do Dia dos Namorados, eu achei muito legal. Falar nisso, eu passei uma aqui que eu achei, coloquei só no cabeçalho desse bloco. Domingo agora nós fomos presenciar lá a primeira comunhão do meu neto, Gabriel, esse aqui. Eu só tenho 2 netos, o Gabriel e a minha netinha, que é a Coraline. E aqui, né, meu filho, a esposa dele, e eu e minha esposa. Fomos lá na igreja prestigiar, né? Eu não sou assim, um cara tão
de igreja não, sabe? Eu tenho muita fé. Mas eu acho que duas coisas em uma missa que eu admiro e gosto muito. Eu gosto dessa parte da liturgia, que ele vai falar, vai dar exemplos, etc. Uma leitura da Bíblia, mas dando alguma coisa, e a campainha já está tocando aí, falando alguma coisa do nosso dia a dia, né? Eu acho muito legal, né? E eu acho muito bonito na hora da Eucaristia. Tem as pessoas que gostam, que estão lá na igreja para poder receber aquilo que elas consideram como o grande protetor da vida delas, né? Eu acho bonito isso, essa fé das pessoas, né? Então eu acho muito legal. Mas em particular, para mim, a liturgia é muito, muito interessante. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Eu só passei para poder principalmente frisar esse assunto aí do pessoal de administração, do Facebook, tá? E tomara que a gente tenha melhores situações. Eu vou dizer para vocês porque eu acho, como é que o cara, eu colocar uma coisa desse nível aqui, ou desse que eu acabei de lhes falar, né, sobre essa não é utopia, apenas escolha bem, o camarada bloquear, porque pode mexer com o lado que ele está apoiando. Olha, mais ou menos por aí, tá? Então é isso aí, gente. Eu tenho aqui o LinkedIn. LinkedIn sempre tem uma... Deixa eu abrir até aqui, ó. Tem algumas mensagens, né? Esse último aqui, que inclusive eu já estava falando sobre o nosso patrimônio vendido aí, né? E tem 114 visualizações, muito legal, tá? Bem, gente, é isso daí, estou despedindo aqui de vocês, contando com que, principalmente, se puderem, vejam a nossa página, acompanhem a gente na página, porque tem grupos que não está sendo legal. Eu vou fazer mais umas dois experimentos de mandar para tanto grupo, mas se eu ver que esse pessoal ainda está fazendo esse tipo de bloqueio para que a gente não divulgue ou ajude o pessoal do grupo dele, então eu vou simplesmente me desligar desse pessoal que não merece a minha atenção. Gente, muito obrigado, lhes agradeço bastante. PT, saudações e tô indo nessa. Grande abraço. Tem horas que eu fico aqui enroscado para achar qual é a linha correta.